A academia ficou em silêncio absoluto no momento em que Ty Pitbull Rager atirou as luvas aos pés de Jason Statham e gritou: "Luta comigo, Hollywood, ou sai daqui como um covarde." Jason não se moveu, ainda não. Momentos antes, tudo era diferente. Jason estava quieto, encostado à parede da Apex MMA, vestindo um moletom preto, indiferente ao caos ao seu redor. Lutadores ofegavam, as manoplas estalavam, câmeras filmavam para um documentário local de lutas. Mas do outro lado da sala, um jovem lutador de 17 anos chamado Raul lutava consigo mesmo. Nervoso, desajeitado, perdido nos treinos de movimentação, enquanto seu treinador rolava o Instagram. Jason se aproximou, voz baixa, mas firme. "Levanta o calcanhar de trás, respira mais devagar, gira." Raul assentiu, surpreso, mas obedeceu. Ty percebeu. O ego dele ferveu na hora. Encerrando o treino de manoplas, avançou e latiu. "Está treinando crianças agora, astro de cinema?" Jason manteve a calma. Só estava ajudando ele a se manter em pé. Ty riu frio. "Você acha que esse seu cinturão preto significa alguma coisa aqui?" Ele avançou, olhos em chamas. "Esta é a minha jaula, minhas regras." Jason sustentou o olhar. "Então ensine seus lutadores como se isso importasse." Essa frase entrou fundo. O sorriso de Ty desapareceu. O ginásio silenciou quando ele jogou as luvas aos pés de Jason. "Vamos ver se você luta tão bem quanto atua." A multidão se aproximou. Celulares levantados, respirações contidas. Jason se abaixou, pegou as luvas e se levantou lentamente. Com um olhar frio que cortou a arrogância de Ty, ele disse: "Você está prestes a receber uma lição que Hollywood nunca ensinou. Silêncio, medo." A luta ia começar. O cheiro de suor, lona e metal preenchia a Apex MMA, um ginásio bruto em Vegas conhecido por transformar feras locais em lendas do octógono. Lutadores socavam sacos pesados, o ar rachava com o som das manoplas, e uma caixa de som Bluetooth batia graves profundos sob o rugido de gritos e comandos de treinadores. Perto da jaula, câmeras filmavam para um documentário underground, focado no garoto propaganda da academia, Ty Pitbull Rager, campeão local, invicto, barulhento e esculpido como um tanque. Mas Jason Statham não estava ali para as câmeras. Ele entrou discretamente, capuz erguido, postura relaxada, mas alerta. Sem entourage, sem imprensa. Apenas um homem de passagem que ainda respeitava a luta. Encostou-se à parede do fundo, braços cruzados, olhos varrendo o caos. Foi então que ele notou o garoto. Raul, 17 anos, corpo magro, antebraços marcados de hematomas, tentava copiar os exercícios de movimentação em frente a um espelho rachado. O suor escorria pela testa. Suas pernas se moviam fora do ritmo, tropeçando enquanto recomeçava. No canto, o treinador mal olhava, distraído com o celular. "De novo", murmurou sem levantar os olhos. Raul assentiu, inseguro. Jason interveio, respeitoso. "Ajusta o calcanhar de trás. Mantém o peso embaixo de você." Raul piscou para ele. "Tenta, você vai sentir a diferença." O jovem assentiu, ajustou, deu o passo e o movimento fluiu melhor. Seus olhos brilharam, mas do outro lado da sala, Ty viu tudo. No meio da batida de rap, congelou, o olhar preso em Jason orientando o seu lutador. Um instante. Depois largou as bandagens no chão. Ty avançou pelo tatame como um pitbull solto da corrente. Sem aquecimento, sem aviso. "Ei!" latiu. "Está dando aula agora?" Jason virou-se lentamente. Só estava ajudando. Ty zombou, olhando Jason de cima a baixo. "Ajudando? Você entra no meu ginásio e toca nos meus lutadores sem pedir?" Jason manteve-se calmo. Ele só precisava de uma dica. Só isso. Ty deu mais um passo, veias saltando nas têmporas.
Você acha que esse seu cinturão preto faz de você alguém aqui dentro? Jason inclinou a cabeça. Acho que significa alguma coisa quando um garoto está tentando e ninguém o ajuda. O sorriso de Ty se torceu. A música foi se apagando sob a tensão. Lutadores pararam no meio do sparring. Celulares se levantaram. Jason ficou firme. Raul recuou. Ty deixou as luvas caírem no chão. Elas bateram como trovão. Então vamos ver se você consegue me ensinar alguma coisa. Astro de cinema. Jason não vacilou. Mas toda a academia já sabia. Aquilo não era sparring. Era guerra prestes a explodir. A academia congelou. As luvas de Ty estavam no tatame entre eles como um desafio gravado em pedra. Todos os olhares se fixaram em Jason, mas ele apenas encarava sem piscar. Raul recuou para as sombras, de olhos arregalados. Treinadores se inclinaram sobre as cordas. Alguns lutadores cochicharam, outros levantaram os celulares. O ego de Ty enchia o ar como fumaça. Jason não pegou as luvas. Ainda não. Ty andava de um lado para o outro como um predador. Vamos lá, cara. Você entra aqui com esse capuz e essas falas de filme. Acha que é melhor do que nós? Ele apontou para os lutadores ao redor. Você acha que esse cinturão preto de Hollywood significa alguma coisa nos tatames de verdade? Jason respondeu baixo, medido. Eu não vim aqui para lutar. Ty se inclinou, dentes à mostra. Você já veio. O maxilar de Jason estremeceu. Raul olhou para cima, quase sem respirar. Senhor, o senhor não precisa, murmurou Raul. Jason ergueu a mão para detê-lo, não com raiva, mas com controle calmo. Então Ty fez. Ele empurrou Jason com força. Jason deu um passo para trás, não pela força, mas por respeito à distância. O silêncio quebrou. Alguém arfou. Uma garrafa d'água caiu no chão com um clink. Jason olhou para baixo lentamente, depois levantou os olhos de novo. Você realmente quer isso? Perguntou. Ty sorriu de canto. Eu quero que todos vejam isso. As palavras ecoaram. Os celulares subiram mais alto. Um cara sussurrou. Vamos ver o Ty derrubar o Statham em 30 segundos. Jason não piscou. Ele se abaixou, pegou as luvas, vestiu-as. Sem se exibir, sem hype, apenas pronto. Ty correu para dentro da jaula e fez sinal para tocar o sino, mesmo sem árbitro algum. Aquilo agora era pessoal. Cru, não roteirizado. Jason entrou, sem mais tensão. Apenas dois homens. Um movido pelo orgulho, o outro pela disciplina calma. A porta da jaula se fechou com um clique. Ty quicava nos calcanhares. Vamos ver se o seu queixo é de verdade ou só editado na pós-produção. Jason assentiu uma vez. Vamos. A multidão se aproximou. Era a hora. Ty Rager quicava nas pontas dos pés, corpo enrolado como um predador dentro da jaula. O suor brilhava sob as luzes do ginásio, músculos tensos, olhos fixos em Jason Statham, com a arrogância de quem nunca havia perdido uma luta local. Jason permanecia quieto, ombros relaxados, capuz agora para trás. A multidão se apertava ainda mais. Sem treinadores agora, apenas lutadores, técnicos, celulares filmando de todos os ângulos. Alguns sussurravam apostas. A maioria esperava um fim rápido. No momento em que o sino imaginário soou, Ty explodiu. Disparou um jab veloz que Jason esquivou, mas Ty não tinha a intenção de se poupar. Seguiu com um chute baixo violento que estalou na coxa de Jason. O som fez até um peso pesado perto da jaula estremecer. Jason recuou, ajustando a base. Ty avançava. Vamos, astro de cinema! Cuspiu Ty, mandando outro chute, desta vez um tip no corpo. Jason grunhiu, bloqueando com o cotovelo, mas a força ainda o empurrou um passo atrás. Ty não parou. Lançou um gancho de esquerda limpo, depois um uppercut de direita que raspou o queixo de Jason, mas o impacto ainda o sacudiu. O maxilar de Jason enrijeceu.
Tai avançou de novo com outra sequência. 2 jabs rápidos, um chute baixo na panturrilha, depois um giro com o punho tentando um back fist que quase pegou na têmpora de Jason. Jason abaixou tarde. Não tarde demais, mas por pouco. Não está acostumado com quem devolve, né? Rosnou Tai. Jason circulou pela esquerda, respirando devagar. O braço esquerdo pendia solto. Uma armadilha. Mas Tai estava cego pela arrogância. Ele lançou mais um jab, depois um chute lateral no estômago. Jason bloqueou, mas parte do golpe entrou. Cambaleou meio segundo. Tai apontou. Ele está machucado. A multidão se tensionou. Jason girou os ombros uma vez, não respondeu, mas agora o sangue escorria do maxilar até a gola do moletom. Tai fechou rápido, usando joelhadas. Uma pegou de lado. Outra foi bloqueada, mas o prensou contra a grade. Tai o manteve encurralado por alguns segundos, cotovelando o ombro, tentando quebrar sua base. Jason aguentou a pressão. Silencioso, calculando. Tai recuou um passo e girou de novo com um gancho selvagem. Jason se abaixou por pouco, mas a bota de Tai pegou nas costelas pela lateral. Um golpe limpo. Jason tropeçou. Um treinador sussurrou. Ele vai cair. Tai sentiu também. Partiu para um nocaute. Mas Jason... Ele respirou. Bem ali, no meio da pressão. Respirou fundo, atravessando a dor. E então tudo mudou. Tai avançou novamente, desferindo outro gancho pesado para encerrar o round. Mas Jason já não estava apenas absorvendo, estava calculando. No momento em que o ombro de Tai girou para frente, Jason disparou um jab seco na garganta dele. Não foi forte, apenas o suficiente para fazê-lo vacilar. E aquele meio segundo de vacilo era tudo o que ele precisava. Jason pivotou para a esquerda e lançou um cruzado de direita no fígado. Tai arfou. Logo em seguida veio um jab, depois outro. A defesa de Tai começou a rachar. Jason, com velocidade cirúrgica, acertou uma cotovelada frontal que rasgou a sobrancelha de Tai. O sangue espirrou. Tai recuou instintivamente, mas Jason avançou. 1, 2, jab, jab. Depois, um chute baixo na panturrilha. A perna de Tai dobrou. Jason circulava sem parar, agora implacável. Calmo, mas letal. Tai gritou e lançou um direto selvagem. Jason se esquivou por dentro e enfiou um joelho brutal no estômago. O ar fugiu dos pulmões de Tai. Jason torceu o corpo e aplicou uma queda limpa, varrendo-o para o chão. Tai bateu no tatame com força. A multidão ofegou. Jason se afastou. Deixou-o levantar. Não tinha terminado. Aquilo não era cena de dublê. Era disciplina calculada. Tai se ergueu trêmulo, sangue escorrendo da sobrancelha e do nariz. Jason ergueu a mão esquerda fingindo um golpe. Tai se assustou. Jason aproveitou. Jab falso, cotovelo real na têmpora. Crack. Tai cambaleou, desorientado. Jason entrou perto. Não está tão barulhento agora, hein? Disse, baixo mas audível. Então veio a sequência final. Um chute baixo, um gancho no fígado. Tai gemeu. Jason agarrou o punho dele no meio do balanço, torceu e arremessou-o pelo ombro direto no tatame. Tai tentou rolar, mas Jason já estava ao lado dele, agachado, como uma tempestade contida em forma humana. Puxou Tai apenas o suficiente para soltá-lo em seguida, com um cruzado brutal no maxilar. Bum! As pernas de Tai dobraram. O corpo dele tombou de lado. A academia ficou muda. Jason permaneceu de pé sobre ele, suor pingando, sobrancelha sangrando, batimento firme. O caos veio logo depois. Gritos, celulares em riste, aplausos. Jason não levantou os braços, não falou nada. Apenas olhou em volta para a academia atônita, depois caminhou até Raul, que ainda estava parado, olhos arregalados perto da grade. Isso sim foi uma lição real de movimentação de pés, disse Jason. A academia ficou congelada. Segundos pareciam minutos.
O corpo de Ty Hager jazia imóvel no tatame, sangue escorrendo da sobrancelha arrebentada até o chão. O peito subia e descia, mas a confiança que o preenchera momentos antes tinha desaparecido, obliterada. Jason Statham continuava no centro, machucado, mas equilibrado. O sangue descia pelo maxilar, encharcando a gola do moletom. Ele não olhou para baixo, para Ty. Olhou para cada lutador que o havia subestimado, para cada treinador que achara que ele era apenas um astro de cinema fingindo ser durão, para cada adolescente no fundo que assistia sem acreditar. A respiração dele desacelerou, os punhos caíram. Raul, ainda paralisado perto da grade, segurava com força a toalha que antes usara para limpar o suor. Agora a agarrava como se fosse uma bandeira. Jason virou-se, encontrou os olhos arregalados do garoto e fez um único aceno de cabeça. Nada dramático, apenas uma mensagem passada de guerreiro para aprendiz. É assim que se faz. 2 treinadores finalmente correram para socorrer Ty. Viraram-no de costas com cuidado, abanaram seu rosto. Um médico ajoelhou-se ao lado. Ty gemeu uma vez, quase inconsciente. Seu corner evitava contato visual com todos enquanto o arrastavam para fora da jaula. Ombros caídos. Orgulho despedaçado. Os celulares continuavam erguidos. Alguns pararam de gravar e apenas observavam. Jason desceu do tatame. Sem rugido de vitória. Sem braços erguidos. O gerente da academia, que antes o havia dispensado como simples visitante, agora estava parado na porta, boca aberta, incapaz de dizer uma palavra. Jason passou por ele sem sequer lançar um olhar. Saiu para o corredor frio, o silêncio o seguindo como uma sombra, e desapareceu pela saída. Sem entrevista, sem pose pós-luta, apenas a verdade entregue. A poeira havia baixado, mas o impacto permanecia. Sem pose de vitória, sem grito, sem celebração, apenas os passos de Jason ecoando no corredor, deixando para trás um silêncio mais denso do que aplausos. O que restava não era apenas a imagem de um homem de pé, mas o eco de uma lição que todos naquela academia sentiram fundo nos ossos. A verdadeira força nunca se anuncia, não veste o ego como armadura, não lança golpes para chamar atenção. Move-se com propósito, fala com controle e ataca apenas quando o momento exige. Jason Statham não veio para lutar, mas quando foi forçado, mostrou a diferença entre hype e honra, entre o lutador que performa e o lutador que resiste. Ty gritou. Jason escutou. Ty se exibiu. Jason se concentrou. Ty lutou para provar algo. Jason lutou porque alguém precisava. A academia lembraria não pelo nocaute, mas pelo significado. Respeito não se reclama. Se conquista. Silenciosamente. E quando os últimos celulares baixaram e sussurros correram entre treinadores atônitos e adolescentes inspirados, uma verdade se assentou na sala como um último suspiro. O lutador mais silencioso da sala geralmente é aquele que já venceu.